Sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020, o dia que o Senhor já preparou, já manifestou, já revelou sobre a tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Bom, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, como diz a palavra do Senhor, né? Então nós sempre precisamos ser fortalecidos nas promessas, na palavra e principalmente naquilo que o Senhor deseja tanto, que é estar em comunhão conosco. Eu diria que a expectativa da Trindade, eu vou falar mais. Como é que o Michael W. Smith fala? Michael W. Smith tem uma canção antiga já, que ele fala que é um segredo obstinado, né? Ele fala sobre Jesus Cristo, é um clipe maravilhoso, muito bonito, sobre a vida de Jesus Cristo, e ele fala que é um segredo obstinado. Qual era o segredo obstinado de Jesus? Qual é o segredo obstinado de Jesus? É ter comunhão conosco. A verdade é essa. A Trindade se propõe, se humilha, se apequena, para que nós possamos ter todo o espaço, toda a condição de estarmos em comunhão com a Trindade. Essa é a obstinada, vontade do Senhor Deus, do Elohim, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, glória a Deus por isso. Essa sexta-feira nada mais é do que a manifestação dessa vontade boa, perfeita e agradável, que é a comunhão, né? Haja vista o que diz Jesus lá em João 17, na oração sacerdotal, que eu não vou falar hoje, deixa para quando a gente entrar em João e a gente conversar a respeito. Mas falando de oração, nós estamos lendo sobre oração, Mateus capítulo 6. Já lemos todo o capítulo 5, que fala sobre a justiça moral. E agora, a partir do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 18, deixa eu ver aqui, mas eu acho que é até o versículo 18, nós vamos falar e vamos abordar a justiça religiosa. Por que justiça religiosa? Porque o Senhor quer tudo em comunhão, né? Eu vou te explicar, vamos lá. Mateus capítulo 6, do versículo 7 em diante, diz assim: E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então Jesus não quer que nós sejamos como gentios. Antes disso, Jesus fala: E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Então, no nosso coletivo, quando nós orarmos, o Senhor Jesus não quer que nós sejamos como judeus, naquele tempo de Jesus, como a maioria dos religiosos, mas também o Senhor Jesus não quer que nós sejamos como os gentios, quer dizer, os outros povos. Tudo que não é judeu é o outro povo, né? Então, ele não quer nem que nós sejamos como judeus e nem como os gentios. Por quê? Aqui em Mateus não diz, mas em Lucas, que eu não vou ler, mas eu só vou citar porque também a gente vai passar por Lucas, que Lucas, os discípulos estão perguntando a Jesus: como nós devemos orar, Jesus? Por quê? Qual era o sentimento dos discípulos em pedir para Jesus para que ensinasse a orar? É porque Jesus estava revisitando toda a lei de Moisés. E Jesus estava sublinhando partes, principalmente as partes que eram muito comentadas pelo rabinato, onde o rabinato fez, já no tempo de Jesus, até o momento em que Jesus se manifesta no seu ministério, havia escrito muitos comentários, ensinado muitos comentários. Eu já expliquei para você o que o rabino tinha como prerrogativa. O rabino tinha uma coisa como prerrogativa que era muito importante. Sabe qual era? Era que ele poderia interpretar a lei, ele tinha um privilégio de interpretar, e se ele pudesse interpretar a lei e tivesse, vamos dizer assim, as divisas do rabinato para interpretar a lei,
ele também poderia ter discípulos, porque ele iria ser um professor, um mestre. Daí vira a palavra rabino, rabone, rabi, né? Então, e assim sendo, esse rabino, ele tinha uma maneira de interpretar que talvez não fosse tão parecida com o outro rabino. Eu já expliquei isso para você, mas eu vou repetir. Por exemplo, nós temos os rabinos Hillel e Shammai. Shammai era o mais incisivo. Hillel era o mais leve na interpretação, no cumprimento da lei de Moisés. Mas havia outros rabinos. Então, por exemplo, se o rabino falasse que no sábado andar 3 quilômetros da casa, principalmente da casa do rabino até o templo, né? Onde era o lugar de adoração. Então, se o rabino falasse, olha, se o meu, vamos chamar assim, a minha escola andar 3 quilômetros, que é exatamente a distância da minha casa até o templo, não é pecado, não é trabalho, porque no sabá, ou shabá para o judeu, no shabá não poderia exercer qualquer trabalho, nada. Eu já expliquei isso para você, né? A tal ponto que quando você vai na região ali de Israel, os elevadores, eles são acionados automaticamente. Ele vai passando de andar em andar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, depois volta. 20, 19, 18, 17. Ele vai parando para o judeu não apertar o botão, porque já é exercer trabalho. Se é assim hoje, imagina naquela época. Então, andar 3 quilômetros, eu estou dando um exemplo, andar em 3 quilômetros entre a casa do rabino e o templo não seria considerado pecado. Por quê? Porque é exatamente a distância da casa do rabino até o templo. Então, o que fariam os seus discípulos? Os seus discípulos fariam uma tenda ou dormiriam ao redor da casa daquele rabino. Quando chegasse o sábado, todos iriam para o templo. Agora tem outro rabino que a casa dele em relação ao templo tem uma distância de 5 quilômetros. Aí o rabino interpretava dessa maneira, olha, se a distância que você percorrer for de no máximo 5 quilômetros, então não é pecado. Por quê? Porque é exatamente a casa do rabino. Você entendeu? Então cada rabino tinha essa prerrogativa, essa autoridade de poder exercer ou interpretar a lei de acordo com aquilo que ele entendia. Então o que Jesus está falando? Que houve tanta interpretação, que a lei de Moisés ficou asfixiada dentro de tanto comentário. Ficou tão rebuscado que Jesus está o quê? Depurando a lei. Está salientando a lei de Moisés novamente e está pontuando a interpretação dos rabinos. Ele não está indo contra a interpretação. Ele só está pontuando aquilo que é mais necessário, aquilo que realmente deve ser observado. Aí eu já expliquei para você por quê. Porque Jesus era rabino. Porque Jesus era um escriba. Porque Jesus, se assim nós considerarmos, entre aspas, ele fazia parte do grupo dos fariseus. Claro que eu já expliquei isso para você. O grupo dos fariseus era composto por a maioria, na sua esmagadora maioria, de escribas. Enquanto o grupo dos saduceus era composto, na sua maioria, dos sacerdotes, ou daqueles que tinham ofício sacerdotal, né, que trabalhavam diretamente no ritual, na liturgia do templo, tá? Então, Jesus era um fariseu e ele podia interpretar, tá certo? Eu não estou falando que Jesus ficava ali nas reuniões farisaicas dia e noite, não é isso. Mas ele era um rabino. Tanto é que você percebe que Nicodemos, que era o decano do Sinédrio, Sinédrio o que era? Sinédrio era a junção dos fariseus e dos saduceus, né? Fariseus composto pelos escribas, saduceus
composto por todos que tinham ofício sacerdotal, na sua esmagadora maioria, que trabalhavam no templo. Então eram duas castas muito fortes. Uma porque falava da lei de maneira incisiva, muito detalhada, e colocava peso por sobre o povo por causa disso, porque eles mesmos não viviam, mas eles colocavam peso. E outros era por causa da questão política, principalmente financeira e econômica, porque os saduceus, o grupo dos sacerdotes, eram muito ricos, eram muito, mas muito ricos mesmo. Então, a tal ponto que as barraquinhas, né, no tempo, e por isso que Jesus bate com a zorraque nos mercadores, porque os mercadores, na verdade, não eram mercadores, eles eram, entre aspas, imediatos os sacerdotes. As barraquinhas, na sua grande maioria, pertenciam aos saduceus, que era um grande lucro para os saduceus no tempo, principalmente quando os judeus levavam as suas ofertas, porque não podia levar. Era um terreno muito pedregoso, um terreno muito acidentado, muito de depressão geográfica. Então é lógico que o animal não chegaria são, salvo, limpo e imaculado. Então se comprava o animal. O problema não é o vender o animal, o problema era o valor da moeda do templo, que só aceitava a moeda do templo. E a moeda do templo tinha um preço, né, em relação à moeda, até da própria moeda romana. O ágio era muito grande. E a moeda do templo custava muito caro, tá? Era tipo 1 para 7, 1 para 8, chegava a 1 para 10. Era muito, o ágio era muito grande. E os sacerdotes ganhavam muito dinheiro. Então, voltando aqui, você está nesse ambiente. Eu sempre gosto de falar para você do ambiente, para você perceber o quanto nós somos parecidos. A nossa geração ainda tem muito dessas características que a geração de Jesus tinha, em vários sentidos. Então o que Jesus faz? Jesus pega a lei e ele contextualiza, ele traz a lei para o dia a dia. E ele começa a sublinhar a lei e a revisitar, ressignificar a lei de Moisés. Em nenhum momento ele passa por cima nem da lei de Moisés, nem da interpretação dos fariseus. Ele apenas está sublinhando e dando a importância, o devido valor a cada ponto da lei, principalmente naquilo que era mais comentado. Então ele fala sobre homicídio, ele fala sobre adultério, ele fala sobre divórcio, ele fala sobre amor ao próximo, né? Ele fala sobre a vingança de um irmão para o outro. Então ele fala sobre temas que eram muito comentados, tinha muita interpretação, e o rabinato discutia, havia divisão entre o rabinato exatamente por causa desses conceitos que estão prescritos na lei de Moisés. Bom, voltando aqui, orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, o que Jesus está falando? Sobre oração. Por que oração? Porque a questão, para a cultura oriental, no geral, até os dias de hoje, a figura da meditação, a figura da oração, é muito valorizado, é muito respeitado na cultura oriental, seja qual for a entidade. A questão da oração, eu já expliquei isso para você ontem, a questão da oração era uma condição sine qua non, era uma demonstração de fé, era uma demonstração de humilhação, era uma demonstração do ser humano se subjugar ante a entidade que ele desejava adorar e servir. Então, era um momento, e continua sendo até os dias de hoje, um momento muito respeitado na cultura oriental, onde a pessoa se retira
e ela vai meditar, ou seja, ela vai se colocar mentalmente, até fisicamente, diante da sua entidade e vai adorá-lo. Só que isso, tanto naquela época como nessa época, da nossa época, isso é feito, a pessoa se retira, mas ao mesmo tempo ela gosta de ficar salientada, para as pessoas verem a espiritualidade, a meditação, a introspecção dela. Então Jesus está falando, cuidado, não sejam como os hipócritas religiosos judeus, mas também não sejam como gentios. Então Jesus está falando de uma cultura que era muito vivida, a flor da pele, tanto pelo judaísmo, como também pelas outras culturas da região oriental. Então Jesus está falando, cuidado, vá no secreto, porque diz na Bíblia de Jerusalém, na tradução da Bíblia de Jerusalém, o Pai que habita no secreto, ele te recompensará. Depois ele fala no versículo 9, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Alguém já disse, e muitos defendem essa linha de raciocínio, e eu sou um dos que também creio assim, que se a frase da oração do Pai Nosso fosse assim, olha, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha teu reino, faça-se a tua vontade. E depois, terminando a frase assim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A frase necessária e importante, de maior valor na oração, na estrutura de oração, não é uma oração no sentido de ter que repetir, no mantra, não. Mas é oração na estrutura. Jesus está ensinando a estrutura de uma oração. No pessoal, mas também, principalmente no coletivo, em comunhão, na congregação dos santos. Então, se a estrutura fosse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Depois, passando direto, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, seria suficiente. Porque o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, primeiro, nós devemos dar toda adoração, todo culto, todo valor, todas as minhas forças ao Pai nosso que está nos céus. O Pai não é meu, agora está de maneira coletiva, porque ainda que o Senhor se manifeste para mim de maneira pessoal, na hora que eu me apresento diante do Senhor, ainda que Ele converse comigo de maneira pessoal, na hora que eu me apresento diante do Senhor, eu me apresento de maneira coletiva. Pai nosso. Por quê? Porque é assim que Deus me recebe. É assim que Deus me enxerga. Deus me enxerga no meu louvor, na minha adoração, em comunhão com alguém. Daí a necessidade de nós vivermos em comunhão, em comunidade. Hebreus 10 fala em congregação. Por quê? Porque a nossa comunhão estabelece uma habilitação para que eu vá na presença do Senhor. Aí você vai falar, mas eu não posso ir individual? Claro que você pode. Mas nós estamos, por exemplo, eu estou em jejum. E eu te convido, vamos fazer jejum pelo nosso país, pela eleição municipal, que está chegando a semana que vem já, né? Dia 15 de novembro, não nesse domingo, no próximo. Orando pela tua família, pela tua casa, pelo nosso país, por essa situação de pandemia. A Europa já está na segunda onda. Manaus, Santa Catarina e outros lugares já estão assim, voltaram a crescer nas mortes por Covid-19. Então nós estamos em oração, estamos em comunhão. Quando eu oro pela tua casa, pela tua família, eu oro por quê? Porque eu estou em comunhão com você, a tua família, e eu clamo ao Senhor como se a tua família fosse a minha família. E vice-versa.
né? Então, Pai nosso, que estás nos céus. Por que está nos céus? Porque o Senhor habita nas dimensões. Porque o Senhor está no céu dos céus, onde o teu trono de graça está. Porque em Jó 38 o Senhor... É claro, eu estou assim didaticamente, eu não preciso ler para Deus a palavra dele, porque a palavra é dele, né? Eu não preciso lembrar ele, eu estou trazendo a memória, a minha memória, eu estou alimentando a minha inteligência de fé, né? Porque em Jó 38 o Senhor diz que o Senhor colocou travas, tramelas, e o Senhor falou para o diabo: até aqui você vem, daqui você não passa. Por quê? Porque no teu trono de graça só adentra no teu trono quem o Senhor deseja, porque o Senhor é Deus. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas o nome de Deus não é santo? Por que eu tenho que falar? Porque a sua santificação, a sua plenitude de santificação, desculpe falar assim, mas depende de mim e de você. Por que depende de mim? Porque Ele quer que dependa. Quando Isaías fala que a terra está cheia da sua glória, por que a terra está cheia da sua glória? Porque tem um momento assim etéreo, que ficam assim nuvens, como se tivesse gelo seco, aquela fumaça, e todo mundo enxerga a glória de Deus? Não. A terra está cheia da sua glória, porque a terra está cheia dos servos do Senhor, dos filhos de Deus, de mim e de você. Então, quando eu falo santificado seja o teu nome, é por isso que a importância dessas duas frases, da primeira e da última frase, porque diz respeito exatamente ao reino dos céus, é porque nós temos que sublinhar e tornar saliente, tornar exposto na nossa vida exatamente isso. Eu estou aqui para santificar o nome de Deus. Não é o meu nome, não é a minha reputação, mas é o nome de Deus. E é por isso que eu falo que a igreja brasileira, a igreja cristã evangélica brasileira, peca tanto contra o Senhor. Por quê? Porque envergonha o nome do Senhor, envergonha a sua eternidade, o seu amor, a sua justiça, o seu juízo. Por quê? Porque falam que estão em nome de Deus e fazem as falcatruas que fazem. São subornáveis, são corruptos, e não apenas porque levam dinheiro, corruptos porque não expressam o verdadeiro caráter de Jesus Cristo. Já está terminando, mas eu quero ler Ezequiel 36, quer ver? Ezequiel 36. Veja só que Ezequiel 36 fala, só para a gente terminar. Ezequiel 36, do versículo 16 em diante, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram. Então não foi o gentio que contaminou, foram os filhos de Deus que contaminaram a terra. Que terra? A terra que era a terra de Canaã, a terra chamada Terra Santa. Quem contaminou não foram os gentios, não foram os ímpios, não foram os idólatras. Quem contaminou foi o povo de Deus. Veja só, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pela terra segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos eu os julguei. Enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Pois dele se dizia: são estes o povo do Senhor? Não é que as pessoas falam hoje? Quando você fala que é crente, aí a pessoa sempre te remete a uma caricatura do evangelho. Ah, você é daquela igreja de fulano de tal? Você é daquela igreja, daquele ministério de ciclano de tal? Geralmente é para falar coisa negativa. Geralmente. Não é para falar daquele fulano, puxa vida, que palavra. Parece que Deus fala através dele. Nunca é para isso. Geralmente é para zombar,
Geralmente é para fazer chacota ou geralmente é para falar do dízimo e da oferta. Dízimo e oferta, que eu já expliquei para você, pertence aos elementos da nossa redenção. Como Santa Ceia, como batismo, o dízimo e oferta. Olha a que nível nós chegamos. Porque as pessoas zombam disso. E diz assim: e chegando as nações para onde, já li, versículo 21, mas tive compaixão do meu santo nome. Porque Deus foi no socorro do seu povo? Porque o nome do Senhor e o seu povo estão atrelados de tal maneira que não tem como tirar mais. É uma palavra, é uma verdade absoluta. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Outro dia eu ouvi de um pastor assim: ah, mas pastor fulano de tal, Beltrano, ministério não me representam. Desculpe. Diante da palavra de Deus me representam sim. Se eles estão trazendo vergonha para o evangelho, eu também estou nesse bojo. Não que eu tenha feito isso, mas por causa da prática do meu irmão. Por quê? Porque estamos atrelados a Deus. Não tem como, sabe, uma cola de 2 papéis que se você puxar, você vai rasgar? Não tem como. Já somos um corpo. Um corpo naquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Então diz assim: mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Agora você entendeu a oração do Pai Nosso? E por que Jesus começa sublinhando exatamente a importância da oração, a importância da minha vida, a importância da tua vida, que é, na verdade, glorificar o nome do Senhor. Diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Glória a Deus, porque eu e você temos esse espaço e temos esse privilégio, essa prerrogativa, mas também temos essa missão, esse envio, essa constituição. Tinha tanta coisa para ler, mas amanhã a gente fala mais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, né? Santificado seja o teu nome. Na minha tradução, eu ia falar tradução da Bíblia de Jerusalém, mas na nossa tradução diz: santificado seja o teu nome. Pai nosso, ele é nosso, nós todos aqui no coletivo, na comunidade, na congregação dos justos. Santificado seja o teu nome. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu coloco a minha tia Rosália, a Eva, seus familiares, netos, também a Magda, o Vitor, a Márcia, o Fábio, o Walter, o Bispo Antônio. Deus abençoe as nossas casas, as nossas famílias, a Cida, seus filhos, a tua plenitude, o teu mover. Ó Deus, nossos lares diante do teu altar, a pastora Júlia, tua graça, tua glória se derramando, a Raquel. Senhor, em nome de Jesus, a Sônia. Deus, derrama-te sobre as nossas vidas, seu João, dona Dária. Senhor, dona Nadir, seu Toninho. Tua graça, o teu mover, a plenitude, o poder de vida, a saúde se derramando, nos curando, nos visitando, órgãos, músculos. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te com a tua saúde, com a tua cura, liberta-nos, traz a tua resistência orgânica, física, emocional, mental, derrama-te sobre o nosso país, a nossa gente, o nosso país, o nosso Brasil, sara a nossa terra, perdoa o nosso pecado, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te sobre cada um que está aqui, nossos idosos, avós, tios, netos, sobrinhos, filhos, marido, esposa, mãe, pai, e nós sempre te serviremos.
e sempre glorificaremos o teu nome. Santificado seja o teu nome. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Amanhã tem mais a partir das 10 horas, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta, porque o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa já são uma verdade sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Que você tenha uma sexta-feira maravilhosa. Até amanhã com mais palavra de Deus. Um beijo, Deus abençoe.